Então, pessoal, uma nova unidade do nosso estudo. A gente continua estudando variáveis aleatórias, mas com foco agora na distribuição de probabilidade, o comportamento probabilístico das variáveis. A gente vai começar a falar de variáveis aleatórias discretas, e aí vai aparecer esse termo, função de probabilidade. E aí vão ter aqui exercícios para vocês terem a oportunidade de desenvolver esse conteúdo, e vocês podem obter mais elementos nas referências, especialmente aqui na Barry James, o livro texto. No vídeo anterior, nos vídeos anteriores a gente estudou variáveis aleatórias, mas com um foco um pouco mais amplo, né? A gente chamou isso de função mensurável. Mas eu observei que quando você está no contexto de um espaço de probabilidade, o que a gente chama de função mensurável, o termo mais corriqueiro é chamado de variável aleatória. Mas nesse caso, o foco principal é no comportamento probabilístico dessas funções, tá? Mas tudo que a gente estudou, né, relativo a funções mensuráveis, são propriedades mais gerais e que vão ser usadas, né, com bastante frequência nos nossos estudos. Então aqui a gente vai considerar um espaço de probabilidade, tá? Uma variável aleatória, né, que é sinônimo de função mensurável. Então uma variável aleatória é uma função que vai de ômega em R, né, do espaço amostral com valores em R. Lembre-se que no caso de variável aleatória a gente costuma denotar essas funções pela letra maiúscula, geralmente as letras do final do alfabeto, então X maiúsculo, né? Y maiúsculo, Z maiúsculo, W maiúsculo, etc. E os valores que elas assumem é a correspondente letra minúscula. Então, por exemplo, se eu escrever isso aqui, x igual a x, eu estou dizendo que a variável aleatória x assume o valor que é um número real, x, tá? Então, se eu escrevo, por exemplo, z igual a z, z minúsculo, então estou dizendo que a variável aleatória z assume o valor, que é o número real, z. Então vocês precisam lembrar também do que é uma função de distribuição de probabilidade. Então uma função que vai de R no intervalo 0, 1, né? E que é caracterizada por essas propriedades. Monótona não decrescente, contínua direita, e que tem esses limites assintóticos aqui. O limite no menos infinito é 0 e o limite no mais infinito é 1. Então vocês devem revisar essas coisas, né, nos vídeos onde elas apareceram, revisar esses conceitos: variável aleatória, função de distribuição de probabilidade e os objetos relacionados. E em especial aqui a função de distribuição de uma variável. Então, outra coisa importante a ser lembrada é isso: existe uma variável aleatória no espaço amostral ou no espaço de probabilidade. Então essa função aqui, né, f índice x, que é para indicar que está associada à variável aleatória x, mas por questões de simplicidade, para a gente não sobrecarregar tanto na notação, a gente escreve também só isso daqui, ficando subentendido que essa função ela é relativa à variável aleatória que você está considerando. Mas quando tiver risco de cometer algum tipo de confusão, aí tem que indicar aqui. Se você estiver trabalhando com duas variáveis, por exemplo, então aí às vezes você precisa indicar a função de distribuição da variável y, a função de distribuição da variável x, etc. Mas por definição, isso é a probabilidade do evento x ser menor que ou igual ao número x, para todo x em R. Lembrando que essa notação aqui, isso aqui é uma simplificação para a notação da probabilidade desse evento, x menor que ou igual a x. Então a gente simplifica bastante a notação quando for possível, tá? Então ao invés de carregar e de escrever isso aqui, que sobrecarrega muito na escrita, na notação, a gente escreve só isso. E isso também traz uma maneira de raciocinar mais intuitivamente. Então, isso aqui a gente lê simplesmente probabilidade da variável x ser menor que ou igual ao valor x. Se eu fosse escrever isso daqui, eu teria que ler algo assim: a probabilidade do evento em que a variável x é menor que ou igual a x. Então, isso é desnecessário
deixa muito carregada a notação e até a forma de falar também. Aqui simplesmente a gente fala isso, a probabilidade de x é menor que ou igual a x, tá? E lembrando também que esse evento aqui significa dizer que é o conjunto dos pontos do espaço amostral em que a variável x, né, assume o valor menor que ou igual a esse número x. Então, todos os pontos com essa propriedade. Então, isso define uma função de distribuição de probabilidade. Então, vocês lembrem dos vídeos aí para trás, onde a gente falou disso, que eu deixei como uma tarefa, né, como um exercício, vocês verificarem que essa função realmente é uma função de distribuição de probabilidade, ou seja, satisfaz essas propriedades aqui. Monótona não decrescente, contínua direita e satisfaz esses limites assintóticos. E aí essa função ela é chamada função de distribuição da variável x, né? Ou, se fosse falar o termo completo, seria função de distribuição de probabilidade da variável x. Mas a gente fala só função de distribuição e do contexto fica subentendido que se trata de uma função de distribuição de probabilidade. Outro termo que aparece é função de distribuição acumulada ou função acumulada. Esse é um termo muito comum em estatística, por exemplo, mas a gente vai usar só esse daqui. Bom, então o que a gente tem aqui, quando a gente tem uma variável aleatória no espaço de probabilidade que está considerando, isso aqui define uma função de distribuição. Então a pergunta natural seria a recíproca disso. Será que com uma função de distribuição eu posso associar uma variável aleatória? E é o que trata essa recíproca aqui, ó. Então esse teorema aqui. Dada uma função de distribuição qualquer, existe um espaço de probabilidade e uma variável x, tal que essa função f, que é dada, é a função de distribuição da variável x, ou seja, a função f, que é dada, ela é a função de distribuição da variável x, ou seja, ela é calculada assim para todo x real. Então, esse teorema está dando uma recíproca do que foi discutido aqui. Aqui a gente começa com um espaço de probabilidade, uma variável aleatória nesse espaço, e a partir disso aqui a gente define a função de distribuição da variável. Agora aqui é o contrário, a gente começa com uma função de distribuição, que é simplesmente uma função que vai dos reais no intervalo 0, 1, satisfazendo essas propriedades aqui. Aí existem inúmeros exemplos de funções assim, tá? E o que esse teorema está dizendo é que toda função desse tipo está associado a algum espaço de probabilidade e uma variável aleatória x. Então, resumindo, é como se fosse uma correspondência aí, né? Não uma correspondência 1 a 1, porque essas coisas aqui não são únicas, mas como se estivesse dizendo que estudar variáveis aleatórias praticamente equivale a estudar funções de distribuição de probabilidade. Tá? Por isso o foco aqui vai ser exatamente esse, função da distribuição de probabilidade das variáveis. Bom, a demonstração disso aqui, vocês devem lembrar daí um vídeo que a gente falou do teorema de extensão de Carat-Theodore. O teorema de extensão de Carat-Theodore garante que quando a gente tem uma função de distribuição, eu consigo, né, construir nos borelianos uma medida de probabilidade satisfazendo isso daqui, tá? Na verdade, isso aqui é uma consequência. A definição é que essa probabilidade em cada intervalo desse tipo é dada pelo valor da f do ponto B menos o valor da f no ponto A. Então, vocês relembrem disso aí, quando a gente falou do teorema de extensão de Carat-Theodore. Esse teorema aqui é a base, né, o fundamento de muita coisa, e a gente, como eu discuti lá, a demonstração foge dos objetivos dessa disciplina, ficando mais direcionada a uma disciplina mais teórica, né, de probabilidade, né, como a gente tem no departamento de matemática da UNB, uma disciplina chamada Teoria da Probabilidade, em que essas questões mais teóricas são aprofundadas. Ou então uma disciplina chamada Medida de Integração, também geralmente ofertada pelo Departamento de Matemática da UNB. Então esse teorema aqui, ó, o teorema de extensão de Carat-Theodore, então por ele existe uma única probabilidade definida nos borelianos, uma medida de probabilidade que está associada a essa função de distribuição que você estiver pegando. Existe uma única medida de probabilidade nos borelianos que satisfaz essa relação. Então o valor da medida de probabilidade nesses borelianos, nesses intervalos desse tipo aqui, é o valor da função de distribuição no ponto x, a função que você estiver pegando. Então é isso que o teorema garante.
Então, ele que dá o ponto de partida. Então, a partir daqui, a gente simplesmente toma o seguinte, ó. Eu tomo como sendo o espaço amostral como sendo a reta, então, porque aqui o teorema diz, dado a FDP, existe um espaço de probabilidade. Então, eu tenho que saber quem é o ômega, quem é a F e quem é a P. Então, o ômega vai ser simplesmente o conjunto dos números reais. A sigma-álgebra F, naturalmente, a sigma-álgebra de Borel na reta, e a medida de probabilidade que eu preciso aqui é como sendo essa medida aqui que é garantida pelo teorema de extensão de Carat-Theodori, tá? Então, aqui, como fala que existe, a gente pode tomar isso, tá? Mas observo que isso não é único, né? Eu poderia tomar outros tipos de espaço, mas o padrão é fazer isso. E a variável, então já temos espaço de probabilidade, agora eu preciso saber quem é a variável. A variável também vai ser definida bem naturalmente. Então, seja x de ômega em R, o ômega nesse caso também é o conjunto dos números reais. Então, seja x de ômega em R definida desse jeito, simplesmente a função é identidade. Ela pega qualquer número real, né, que isso aqui é o espaço ômega, tá? Então, qualquer ômega em R, o valor dela é o próprio ômega, a função é identidade, tá? Então, x é uma variável aleatória, isso aqui é óbvio, tá? É uma variável aleatória nesse espaço e vale essa relação aqui, tá? Probabilidade de x ser menor que ou igual a x é isso aqui, né, por definição, que é essa aqui pela relação que está sendo dada, tá? Então, isso aqui é natural, mas vocês podem tomar isso como exercício, verificar essa relação, mas é bem óbvia, tá? Então, a parte mais, né, complicada desse teorema aqui é, na verdade, o teorema de extensão de Carat-Theodori. Então, a partir dele, as coisas ficam simples, tá? Mas observem que esse teorema, em última análise, está dizendo que qualquer função com as propriedades, né, que definem a função de distribuição de probabilidade, qualquer função, mesmo que esteja num contexto que não tenha nada a ver com probabilidade, mesmo que não tenha sido falado nada de probabilidade, associada a uma função desse tipo, existe um espaço de probabilidade, que geralmente é isso aqui, e uma variável aleatória, que é a identidade, tá? Geralmente. Então, esses resultados estão dizendo que, num certo sentido, estudar variável aleatória equivale a estudar função de distribuição, e é isso que a gente vai exatamente usar muito essa ideia, porque, em geral, esses espaços aqui abstratos e a variável aleatória a gente não conhece assim na prática, né? Então, a gente precisa trabalhar com coisas mais concretas, mais reais. E aí o mais concreto, em geral, são essas situações aqui, do espaço dos números, dos conjunto dos números reais, a sigma-álgebra de Borel, tudo isso, tá? E aí a gente fica num contexto mais confortável de trabalhar do que num contexto que é uma coisa mais abstrata. Mas a gente precisa também desse fundamento. Bom, em seguida aqui eu venho com esse teorema. Seja x uma variável aleatória com função de distribuição f, então a probabilidade de x ser igual ao valor x é dado por essa conta aqui. É o valor da função no ponto x menos o limite à esquerda no ponto x, para todo x. Então, onde fx menos é o limite à esquerda da f no ponto x, tá? Então, isso aqui, mais uma vez, isso aqui é a probabilidade do evento x igual ao número x, mas a gente não sobrecarrega a desnecessária anotação, escreve só isso. E eu leio simplesmente isso, a probabilidade da variável x ser igual ao valor x. A probabilidade de x ser igual a x, tá? E esse evento aí, por sua vez, né? Isso aqui é uma simplificação para escrever isso daqui. Conjunto dos pontos, né, do espaço amostral em que o valor da função x de ômega é o valor x, o número real que você pegou. Então, qualquer variável aleatória com a sua correspondente FDP, a probabilidade de x ser igual a x é dada por essa conta aqui. Então, em particular, se a função f, a função de distribuição, ela é contínua nesse ponto, então a probabilidade de x ser igual a x é zero, tá? Porque o limite à esquerda vai ser igual ao valor da função
Aí essa diferença aqui vai dar zero. Então a prova aqui disso aqui, vamos discutir. Então para cada n, define esse evento aqui. A n é esse evento é x maior que x menos 1 sobre n, menor que ou igual a x, menor que ou igual a x. Esse evento aí, a n, ele é isso daqui, é a variável x pertencer a esse intervalo, aberto no x menos 1 sobre n, fechado no x. Então, esse é o evento a n, tá? Ou seja, isso também é o conjunto dos pontos amostrais, onde x menos 1 sobre n é menor que x de ômega, e x de ômega é menor que ou igual a x. Então, vocês devem concordar que é muito mais simples escrever isso daqui, em termos de simplificar a notação, do que escrever isso daqui, ou até mesmo isso. Então, esse aqui é o evento em que eu digo que a variável aleatória x está assumindo valores nesse intervalo, aberto no x menos 1 sobre n, fechado no x. Então, um intervalo desse tipo aqui. Então, aqui x e aqui x menos 1 sobre n. A variável está caindo aqui em algum lugar. Bom, então, o que a gente tem é que isso aqui vai ser uma sequência não crescente de eventos, tá? É isso que eu estou denotando aqui, ó, uma sequência não crescente de eventos. E ela está decrescendo para onde? Vai decrescer para a interseção de todos eles. E a interseção de todos eles vai dar esse valor, esse evento aqui, ó, tá? Então, essa sequência aqui é uma sequência monótona não crescente de eventos e vai decrescer para o evento x igual a x quando n vai para o infinito. Bom, isso aqui eu deixo como exercício para vocês detalharem essa conta aqui. Vocês têm que mostrar aqui que a n contém a n mais 1 para todo n, tá? Para todo n maior que ou igual a 1. Isso vai dizer que a sequência é monótona não crescente, e a interseção de todos eles, a interseção desses ANs todos, vai dar esse evento aqui, x igual a x, tá? Então, isso aqui é o limite que vai dar isso. Então, isso aqui fica como exercício, esse detalhamento aí, nos estudos de vocês. Bom, então, pela propriedade de continuidade, de probabilidade, né? Então, a probabilidade de x ser igual a x é o limite das probabilidades desses eventos aí. Então, esse limite aqui. E aqui eu uso que isso aqui, na verdade, esse evento é o evento que x está no intervalo x, excluindo o que está nesse outro intervalo. Então, aqui na reta, eu tenho aqui o intervalo x fechado, de menos infinito até ele, e eu tenho esse outro intervalo aqui, esse intervalo x menos 1 sobre n. É esse outro intervalo aqui. E essa diferença é o que a gente está querendo. Então, a probabilidade de x cair nesse intervalo é a probabilidade de x cair na diferença desses dois intervalos, tá? E como esse aqui está contido nesse, então essa probabilidade dessa diferença é a diferença das probabilidades. Então, essa probabilidade aqui é a probabilidade de x ser menor que ou igual a x, menos a probabilidade de x ser menor que ou igual a x menos 1 sobre n. Então, o limite dessa conta aqui. Então, veja que a gente está usando as propriedades que a gente estudou, né, de probabilidade já mais para trás. Então, vou fazer esse limite, mas esse aqui não depende de n, só esse que depende de n. Então, vai ficar simplesmente isso daqui, mas isso daqui, por definição, é o valor da função de distribuição no ponto x. E esse daqui é o valor da função de distribuição no ponto x menos 1 sobre n, tá? Então, é isso daqui e esse limite aqui. E esse limite, quando o n tende ao infinito, é o limite à esquerda. Então, o limite à esquerda é exatamente isso, tá? Então, o limite à esquerda, que é isso daqui. Então, só peguei uma sequência aproximando do ponto x, né, pela esquerda. Então, valores menores. Então, essa diferença aqui, tá? Então, a parte que realmente precisa só vocês expandirem, né, o desenvolvimento aqui, abrir a conta, como a gente fala, é fazer isso aqui. Bom, essa relação define um conceito aqui que a gente vai falar muito. Dizemos que a variável x, ou a sua função de distribuição, tem um salto num ponto x, se esse valor aqui é positivo. Então, a probabilidade de x ser igual a x
é positivo, então a gente diz que ela tem um salto no ponto x. A variável tem um salto no ponto x, ou a FDP tem um salto no ponto x, tá? Então, nesse caso, o tamanho do salto da x, ou sua FDP, é esse valor, tá? Então, quando a gente está com isso daqui, ó, então a gente diz que a variável a variável x tem um salto de tamanho que corresponde a esse valor aqui, tá? No ponto x. Quando isso é igual a zero, a gente pode também dizer que o salto é nulo, não tem salto na prática. Bom, então, teorema, seja x uma variável aleatória com função de distribuição f, então, para cada a menor que b e cada x real, vale essas contas aqui. Bom, isso aqui o que a gente está fazendo, tanto nesse teorema quanto nesse outro, o que a gente está fazendo é indicando como que a gente calcula probabilidades, né, de certos intervalos, de certos eventos, através da função de distribuição. Então, isso aqui é exatamente isso, a gente calculou uma probabilidade. Estou dizendo que essa probabilidade aqui vai ser calculada pela função de distribuição por essa relação. Aqui, do mesmo jeito, essa probabilidade vai ser calculada por essa relação. Na verdade, isso daqui já é a própria definição quando a gente fez no teorema de extensão de Carat-Theodori, tá? Então, essa probabilidade aqui é dada por essa conta, só envolve a função de distribuição. Essa outra, essa daqui, tá? Então, observe que aqui é fechado, aqui é aberto, então aqui aparece o limite à esquerda. Então, aqui é fechado e aqui é aberto, aqui aparecem os dois limites à esquerda e assim por diante. Então, cada uma dessas probabilidades pode sempre ser calculada usando a função de distribuição. Então, veja que a gente está transferindo o cálculo das probabilidades, está jogando tudo para a função de distribuição, que é o mais prático, tá? Se a gente fosse trabalhar direto com o espaço amostral, então, o espaço de probabilidade, isso traria sérias complicações de uma forma geral, porque a gente tem que saber muito claramente quem é o espaço amostral, e às vezes isso não é uma coisa tão prática. Pior ainda, a gente precisa saber quem é a medida, quem é a sigma álgebra, também muitas vezes pode não ser uma situação tão simples de ser trabalhada, e essa medida de probabilidade é ainda pior. Então, muitas vezes a gente não consegue calcular esses elementos aqui, obter esses elementos abstratos numa situação assim geral tão simplesmente. Então, com essa ideia de variável aleatória, a gente transfere o problema para o contexto dos números reais. Então, ao invés de eu ficar preocupando com isso daqui, com isso aqui tudo, então eu vou olhar para os valores aqui, desse valor, dessa função que é a variável aleatória, tá? E aí tudo passa a ser, ao invés de eu olhar para esse conjunto abstrato, eu vou olhar para a reta. Ao invés de olhar para essa sigma álgebra, eu vou olhar para a sigma álgebra de Borel. E ao invés de calcular essas probabilidades, eu vou calcular probabilidades usando a função de distribuição, por exemplo, nesses casos aqui, tá? Então, isso é o mais prático, né? Na prática que a gente está acostumado já a trabalhar com funções assim, funções na reta. Então é a situação mais simples. Bom, essas relações todas são bem simples, algumas delas já foram. Essa daqui, por exemplo, a definição, essa aqui também foi obtida também. Então, mas as outras são tranquilas, só vocês lembrando de usar esse resultado também. Então essas outras aqui podem ser obtida de forma mais direta. Então, fica como exercício vocês verificarem essas relações todas, que não é uma coisa complicada. Então, só usando as propriedades de probabilidade, o que já foi provado, como, por exemplo, isso daqui. Bom, aí fica de exercício aí. Bom, agora a gente vai precisar classificar variáveis aleatórias. Então, a gente vai essencialmente ter 3 tipos de variáveis aleatórias. E o primeiro tipo delas, o mais básico, é esses aqui, que a gente está chamando de variável aleatória discretas. Então, seja x de ômega em R, uma variável aleatória, e x de ômega, né, que é o conjunto, né? Ou também, então aqui são duas notações. Então, a notação que eu posso usar, x do espaço amostral, a variável x aplicada no espaço amostral todo,
ou IM de x, que isso aqui é a abreviação para a imagem da variável x. Mas é o conjunto imagem. Isso aqui é uma função que vai de ômega em R. Aqui é o domínio, aqui o contradomínio. E o subconjunto aqui, que é esse daqui, é a imagem da variável. Então, esse é o conjunto imagem da variável x. Então, se x está na imagem, né, no conjunto imagem de x, então dizemos que x é um valor possível. Então, um valor possível é um valor que está na imagem. Se a variável aleatória não assume, se você pega um valor que não está na imagem, a gente diz que é um valor impossível, tá? Então, isso aqui, se está na imagem, diz que é um valor possível da variável aleatória. Então, dizemos que x ela é discreta se o conjunto imagem ele é finito ou infinito enumerável. Então, simplesmente isso, dizer que a variável aleatória é discreta. O conjunto imagem dela é finito ou infinito enumerável. Então, neste caso, a gente denota o conjunto imagem, como ela tem uma enumeração, né? Pode ser finito ou infinito. Então, o conjunto imagem de x, a gente vai e faz a lista aqui. Então, se tiver um número finito, né, a gente para em algum valor aqui. Então, digamos, n pontos aqui, se ele for finito. Se ele for infinito, a gente segue com a enumeração aqui correspondente por ele ser infinito enumerável. Então, esse é o conjunto dos valores possíveis de x, ou seja, o conjunto imagem. Então, eu tenho esse resultado aqui. Então, seja S, né, uma enumeração aqui do conjunto imagem, conjunto dos valores possíveis da variável x e defina essa função aqui, ó, uma função P minúsculo, índice x. Esse índice x, obviamente, é para indicar que está associado à variável x, né? Então, defina P minúsculo, índice x, é uma função, o domínio aqui é o conjunto imagem, né, da variável, é o conjunto dos valores possíveis, com valores na reta. Então, essa função é simplesmente essa probabilidade. P índice x aplicada num x índice n é a probabilidade da variável x assumir esse valor. Isso para todo x, tá? Então, essa funçãozinha aqui, definida assim, bem simples. Então, o teorema diz que ela satisfaz essas propriedades. Primeiro, é sempre maior ou igual a zero. Essa propriedade do item I é sempre maior ou igual a zero. Bom, isso é óbvio aqui, porque são probabilidades, né? E segundo, a somatória sobre todos os valores dá 1. Essa somatória, estou indicando aqui, somatório nos valores xn em s, para indicar que eu estou fazendo a soma em todos os valores xn que estão no conjunto imagem. Esse somatório vai ser um somatório finito, se o conjunto S for finito, e vai ser uma série, né, se o conjunto S for infinito. Mas o que é importante é perceber que se você somar todos os valores possíveis aqui, ó, dessas probabilidades, o somatório vai ser 1. Bom, isso também é simples de entender, porque na verdade essa somatória aqui é o ômega todo, tá? Então essas duas propriedades são triviais, e aí a prova eu deixo para vocês escreverem como exercício. O que é importante é que essas duas propriedades caracterizam um elemento importante. Então a gente vai definir, então a função P índice x de S em x no teorema anterior, ela é chamada função de probabilidade. Então esse aqui, ó, esse termo aqui, função de probabilidade, ou pode acontecer também função de frequência, tá? Mais comum no contexto da estatística, ou densidade discreta. Esse aqui já é um termo que eu particularmente gosto mais, mas o que é mais comumente usado é esse daqui, né? Quando você está falando de variáveis aleatórias discretas, essa função ela recebe esse nome aqui, função de probabilidade. Então essa função ela é chamada função de probabilidade da variável x. Então, é uma função que atribui probabilidades para os valores da variável x. E aí a gente define simplesmente, né, qualquer função satisfazendo essa propriedade desse jeito aqui. Então seja S um conjunto, né, um subconjunto de números reais, finito ou infinito enumerável. Se ele for finito aqui eu paro em algum valor, né, com n pontos. Se ele for infinito enumerável eu sigo com a enumeração. Pois é um subconjunto dos reais, finito ou infinito enumerável. Finito ou infinito discreto, eu quis dizer enumerável.
Então, dizemos que uma função P, que vai do domínio a esse conjunto, em valores nos reais, é uma função de probabilidade se vale essas duas propriedades aqui, tá? Então, ó, existem muitas funções, vocês podem pegar muitos conjuntos, né, finitos ou infinito enumerável, e definir sobre os valores dessa função, desse conjunto, uma função com valores em R que vai satisfazer essas propriedades, tá? Existem inúmeros, né, uma quantidade não enumerável de situações. Então, existem muitas funções com essas duas propriedades aqui. E aí o que acontece? Assim como aconteceu com função de distribuição de probabilidade, qualquer função desse tipo aqui é uma função de probabilidade de alguma variável aleatória. Então foi o que a gente fez aqui, ó. Aqui a gente começa com a variável aleatória x e define a função de probabilidade. Agora é a recíproca. A gente pega uma função, um conjunto, né, um conjunto S, uma função definida nesse conjunto, satisfazendo essas propriedades. Então, o que a gente vai ter é que funções desse tipo sempre vão estar associadas a alguma variável aleatória, tá? Então, uma variável aleatória discreta. Então, o que esse teorema está dizendo é isso, que variáveis aleatórias discretas e funções com essas propriedades são praticamente sinônimos. Então, esse teorema aqui, ó, dado um conjunto S, finito ou infinito numerável, uma função de probabilidade de S em R, existe um espaço de probabilidade, uma variável aleatória x, ela vai ser discreta nesse caso, tal que P é a função de probabilidade de x. Ou seja, P de xn é P índice x, né, para indicar aqui a variável, que é a probabilidade de x ser igual a xn para todo xn em S. Então, a prova, nesse caso, é mais direta, a gente simplesmente toma o espaço amostral como sendo o conjunto S, porque aqui no teorema diz o quê? Dado um conjunto S finito ou infinito enumerável, então se esse conjunto é dado, eu já vou e tomo ele como sendo esse. Como ele é finito ou infinito enumerável, nessa circunstância a gente pode sempre tomar a sigma álgebra e a sigma álgebra das partes. Então eu preciso construir um espaço de probabilidade, então eu preciso saber quem é isso e quem é isso. Então esse conjunto aqui já é o próprio S. Essa sigma álgebra é a sigma álgebra das partes, né? Sigma álgebra das partes. E simplesmente eu vou definir o seguinte, ó. Para cada B nessa sigma álgebra, ou seja, para cada B subconjunto de S, eu vou definir a probabilidade de B como sendo esse somatório. Como é que é esse somatório aqui? Esse somatório é a soma de todos os valores Pxn com o xn percorrendo todos os valores que estão no conjunto B. Tá? Então, você vai fazer o somatório olhando só para os valores xn aqui, né? Os valores da P de xn que estão aqui com o xn no conjunto B, tá? Então, essa é a questão. Pode ser uma soma finita, né? Se o B tiver um número finito, ou pode ser uma soma infinita, se o B tiver um ponto infinito. Mas você vai olhar aqui, somar esses valores correspondente aos xn, só os que estão em B, tá? E a variável x, você vai definir, a forma natural aqui é definir como sendo a identidade. Então, esse ômega é o S, é um subconjunto de R. Então, na verdade, a imagem, né, aqui vai ser definida como a identidade, a imagem é o próprio S. Tá? E a função ela é a variável aleatória discreta. Então, aqui de novo é a função identidade. E aí, a parte que talvez fique a ser mais detalhada é sobre essa questão aqui, se isso define uma probabilidade, porque a gente precisa de uma probabilidade. Então, eu defini isso aqui por essa fórmula, simplesmente. A questão é se isso aí é uma probabilidade, e aí vocês vão provar como exercício. Então, prove que P é uma probabilidade e que vale essa relação aqui, que é o que a gente quer. Tá? Provar que é uma probabilidade é provar que vale as propriedades que definem uma medida de probabilidade. Tá? Então, isso fica como exercício. Mas já apareceu algo parecido assim. E aí, com isso, a gente tem verificado a relação. Então, veja, a gente já tem duas maneiras de estudar variáveis aleatórias que não seja diretamente. Então, a gente pode estudar uma variável aleatória direto, qualquer variável aleatória, pela função de distribuição da variável. E se ela for discreta, se for uma variável aleatória discreta,
Se for uma variável aleatória discreta, a gente pode estudar também pela sua correspondente função de probabilidade, tá? Bom, então, para concluir aqui, eu deixo mais um exercício, né? Algumas coisas operacionais aqui. Então, seja x uma variável aleatória discreta com função de probabilidade P de xn, para todo xn no conjunto imagem. E a função de distribuição, né, f de p, f de x, isso daqui, para todo x real. Então, prove que a f de p ela é dada por esse somatório de todos os valores xn, mas você vai olhar para os xn que são menores ou igual a x. Então, cuidado aqui com as coisas. A p de xn, a função de probabilidade, ela está definida só aqui, né, com o xn no conjunto imagem. Esse conjunto imagem pode ser um conjunto finito ou um conjunto infinito enumerável. A função de probabilidade. Já a função de distribuição, ela está definido para todo x real. Então tem que ter cuidado, porque isso é um erro comum que os alunos costumam fazer. Quando vão calcular a função de distribuição de uma variável aleatória, fazem só para alguns valores, porque dizem, porque ela só assume esses valores. Não, mas não importa. A função de distribuição de probabilidade tem que ser calculada para todo x real, porque os reais é o domínio. Então lembrem-se que o domínio da função de distribuição é o conjunto dos números reais. Então você tem que dizer que no conjunto dos números reais, qualquer número real, qual é o valor que ela vai assumir. Então, um erro comum é os alunos não escreverem, por exemplo, os valores onde a função é zero. Então, os alunos não escrevem isso, não colocam isso. Se não colocar isso, está errado, porque você não está indicando quais são os valores que a função vai assumir quando isso acontecer, tá? Então, cuidado para não confundir as duas coisas. Então, essa relação está me dizendo como é que eu calculo a função de distribuição de probabilidade para todo x real. Então, eu calculo através desses somatórios. Como é esse somatório? Os valores da função de probabilidade, olhando para o xn menor que ou igual a x. Então, como é que você vai fazer esse cálculo? Então, você fixa um valor, digamos aqui, você fixa um valor x, você vai fixar um valor, e você quer calcular isso daqui. Então, aí você vai olhar aqui para trás, quais são os valores, né, que vão corresponder a algum valor possível da variável, então xn. Então, todos os valores xn menores que ou igual a x. Então, você vai fazer o quê? Vai pegar esse correspondente valor da probabilidade e somar, tá? Então, é isso que você vai fazer. Então, esse aqui é esse exercício, tá? Para vocês verificarem, que está dizendo como é que calcula a função de distribuição de probabilidade de uma variável aleatória discreta qualquer. Agora, além da função de distribuição, a gente tem também a distribuição, que é a medida de probabilidade da variável nos borelianos. A gente falou disso aí também em um vídeo aí para trás. A distribuição da variável. A gente tem a variável, ela define uma medida de probabilidade dos borelianos. Então, essa aqui é a distribuição. Então, seja P em x, os borelianos no intervalo 0, 1, a distribuição de probabilidade da variável x. Ou seja, só lembrando aqui, P índice x, calculado em um boreliano qualquer, é a probabilidade de x pertencer a esse boreliano, tá? Então, isso é o que a gente chama de distribuição de probabilidade. Isso foi falado também no vídeo aí mais para trás. Então, nesse caso, o outro item do exercício é provar isso aqui. É que, faltou o x aqui. Probabilidade a distribuição, né, da variável x calculada num boreliano qualquer é dada por esse somatório. O que é esse somatório aqui? De novo, eu vou somar todos esses valores da função de probabilidade, mas olhando aqui nos argumentos apenas que estão no boreliano. Então, xn pertence ao boreliano. Então, se você tem aqui na reta um boreliano qualquer, digamos esse conjunto aqui, esse aqui é o conjunto B, então você vai olhar para os pontos, né, os pontos que são valores possíveis da variável que estão nesse boreliano. O que não está, você não vai fazer parte do somatório. Aí esse somatório, de novo, pode ser um somatório finito, né? Pode até não ter nenhum valor, aí isso aqui vai dar zero.
pode ser um somatório finito se tiver um número finito de pontos nesse boreliano, ou pode ser um somatório infinito se tiver um número infinito de pontos nesse boreliano. Isso aqui também pode ser um somatório finito se tiver um número finito de pontos, valores possíveis com essa relação, ou uma série, né, um somatório infinito se tiver um número infinito de valores possíveis satisfazendo essa relação. Então esse exercício aqui é importante, que aí vai dizer como que a gente calcula esses objetos aqui que são importantes saber. Mas o exercício é simples, por isso deixo para vocês detalharem a escrita dele. Bom, com isso a gente conclui o vídeo. Então a gente aqui estudando variáveis aleatórias, vamos seguir muitas aulas ainda estudando variáveis aleatórias, com foco em distribuição de probabilidade. E aí a gente introduziu aqui esse conceito de variável aleatória, né, discreta, e fizemos algumas relações aí importantes. Apareceu essa noção aqui, esse termo de função de probabilidade. Deixei aqui alguns exercícios para vocês complementarem. No próximo vídeo a gente ainda vai estar estudando ainda essa coisa de variável aleatória discreta, tá? Com um objetivo um pouco diferente. E aí, como sempre aqui, complementem o estudo desse vídeo, dessas notas, com o estudo dos livros indicados, com um foco aqui na referência Barry James. Então, com isso eu encerro o vídeo. Até o próximo. Tchau.